Vamos para um vídeo então um pouco mais longo, mas com muito aprofundamento sobre a compra no Milão, tá? Isso aqui é totalmente visado para compra no Milão, no bairro Feitoria, em São Leopoldo, tá? É um projeto que foi lançado há 2 ou 3 meses, mais ou menos. Agora a gente está em agosto de 2025. E aqui eu vou só abordar primeiro tudo que vai ser avaliado nesse vídeo, tá? Então, de um modo geral, condições de pagamento. Só que condições de pagamento a gente tem que desmembrar. Vou falar aqui de preços, tá? São duas plantas, existe preço de venda e existe valor de avaliação, que nós vamos aprofundar rapidamente sobre isso. Juros de obra, o temido juros de obra. Eu vou ser bem rápido aqui, vou colocar uma projeção do custo dos juros de obra. Financiamento com o banco. Aqui é um tema que eu poderia ficar em uns 10 minutos falando. Eu vou abordar, vou aprofundar sobre financiamento com o banco. Parcelamento do que sobrar com a construtora. Tem um valor que eu dou de ato, tem um valor que eu dou através do financiamento e tem um valor que eu parcelo com a construtora. Entrada ou ato mínimo. Vou aprofundar também, vou entrar nesse assunto para que a gente entenda. Custos com a documentação. Quanto e quando eu pago. Uso do FGTS. Aonde eu vou usar esse FGTS? Em qual momento eu vou usar ele? Eu fiz um vídeo específico, tá aqui também nesse índice, né? Que é um vídeo que eu fiz separado, porque senão vai ficar muito longo, que é comprar agora versus comprar pronto. Exatamente com o mesmo apartamento no Milão, tá? Que é o vídeo que eu botei ali anteriormente. Prestação versus aluguel. Isso aqui é depois das chaves, tá? Quais são os benefícios de quem comprou e está pagando uma prestação por algo que é seu e o aluguel? Qual a relação de valor entre um e outro? Valorização com base técnica. Por que eu estou dizendo que vai acontecer determinada valorização ou por que eu estou projetando? Eu não posso afirmar, né? E por fim, depois de entender toda essa parte aqui específica, eu vou montar um fluxo completo com um exemplo de um apartamento no Milão. Então a gente vai colocar, depois que entender tudo, a gente vai colocar dentro de um fluxo. E aqui ficou por último, né, porque eu esqueci de colocar, mas é algo muito importante, segurança na entrega. A gente está falando de um imóvel na planta, né? Então eu preciso ter segurança. Por que empreendimento associativo tem mais segurança, tanto para ser entregue e depois no pós-venda também a gente tem alguma segurança ali que vale a pena abordar. Então aqui é um vídeo super completo, mesmo que tu não compre. Se tu não comprar, esse vídeo aqui vai te deixar em outro nível de conhecimento sobre como é o funcionamento da compra de um imóvel na planta em empreendimento associativo. Assiste esse vídeo, não tenha preguiça. Bom, no índice ficou por último, mas vamos começar por aqui, né? Para deixar todo mundo tranquilo sobre segurança na entrega. Primeira coisa, construtora Baliza, muito sólida, tá? 42 anos de mercado, uma construtora capitalizada. Eu diria que hoje, se tu pegar Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, toda a nossa região, a Baliza é a construtora mais forte, tá? É expert em empreendimento associativo. Então, primeiro ponto aqui, solidez da construtora, tá? Segundo, aí agora a gente vai entrar aqui no empreendimento associativo. Empreendimento associativo é quando a construtora ela é parceira, ela é associada da Caixa. Só que para a Caixa aceitar uma construtora como associada, ela tem que demonstrar competência técnica construtiva. Isso aqui não é falar que eu construo bem, tu tem que demonstrar na prática, tu tem que entregar relatórios contábeis e financeiros, né? Aqui. E juridicamente tem que estar tudo ok com a construtora, que isso aqui é baseado no GERIC, Gerenciamento de Risco da Caixa Econômica Federal. Então a construtora tem que mostrar que tem competência, que está tudo certinho financeiramente para conseguir fazer um empreendimento associativo com a Caixa como parceira. E aí o que acontece? A gente tem, além da construtora, a gente tem a Caixa como garantidor da entrega desta obra. Tá? Então isso é muito importante. E como é que é feita a liberação, para que vocês entendam um pouquinho mais na prática? Digamos que o VGV da obra é 30 milhões, tá? 30 milhões de reais. E 28 milhões vai ser através de financiamento dos clientes que compraram. A Caixa não vai liberar os 28 milhões de uma vez para a construtora e ela faz o que quiser com o dinheiro. Não, ela vai liberar de acordo com a evolução da obra. Então vai lá o engenheiro da Caixa, que vai estar fiscalizando constantemente a obra, e vê que no primeiro mês foi feito 10% da obra. Então 10% do financiamento de cada cliente é liberado para a construtora. Então os recursos vão sendo entregues gradualmente. Isso traz o quê? Isso traz segurança, acompanhamento da obra por parte da Caixa. O dinheiro não entra e tu fica livre para fazer o que tu quiser. Tá? Então, existem seguros que a construtora precisa assinar, seguros de garantia de término de obra e risco de engenharia. E também o MIP, que aqui é morte, invalidez permanente, e DFI é danos físicos ao imóvel. Tá? Esse aqui, a gente não gosta de falar, mas se acontece alguma coisa com o mutuário do financiamento,
O valor financiado é quitado, tá? Então a família não fica com essa responsabilidade. E esse aqui é um seguro, esses dois aqui estão incluídos na prestação do financiamento, tá? Esses dois seguros. Isso aqui é danos físicos, ele abrange, digamos assim, problemas mais sérios, inundação, explosão, problemas estruturais. Tu vai ter sempre esse seguro na tua prestação do financiamento, tá? Então isso aqui tudo relacionado à segurança, seguro MIP, seguro DFI, o GERIC, a caixa por trás, a construtora, o acompanhamento da obra, liberação gradual, isso aqui traz muita segurança para o comprador. Eu acho importante a gente aprender agora cada etapa da compra, das condições de pagamento, tá? Então eu vou começar aqui com uma linha do tempo, sem me aprofundar nos números e em cada etapa isoladamente, mas apresentar todas de uma forma geral. Depois nós vamos ter uma linha do tempo junto com um fluxo de pagamento completo, tá? Lá no final, depois que a gente entender cada uma dessas partes isoladamente. Então aqui na linha do tempo que a gente tem que entender, a gente está em agosto de 2025, isso aqui vai valer para o próximo ano, né? Esse vídeo vai ter uma validade aí como entendimento, como conteúdo educativo de 1, 2 anos, não tem problema. Então digamos que eu assinei o contrato com a construtora. Primeira coisa, eu tenho um ato, né? Aquele valor inicial que eu tenho que pagar para a construtora. Normalmente é 1.000 ou 1.500. Quando está em época promocional, eles deixam ser somente 1.000 e às vezes vai para 1.500. Dependendo do tempo ali, digamos que daqui a 10 meses pode ser que a construtora esteja pedindo 3.000. Neste momento ainda é possível pagar 1.000, tá? Então, baixíssimo. A gente está comprando um apartamento aí de mais de 200 mil reais e dando R$1.000 de ato, tá? Então, em agosto, assinei com a construtora. Eu assinei o contrato com a construtora, dei esse ato aqui. Eu tenho 10 dias corridos, não são úteis depois da assinatura do contrato com a consultora para pagar o ato, tá? Depois eu posso parcelar a documentação em 3 meses. Então, digamos assim, agora 20 de setembro eu vou pagar a primeira parcela da documentação, outubro a segunda, novembro a terceira. O que eu deixei parcelado com a construtora eu começo a pagar a partir de dezembro. Tu não tem que seguir essas regras, mas eu estou mostrando tudo o que é possível, tá? FGTS, depois a gente vai entender como é que ele entra direitinho tá, aqui na entrada, porque entrada e ato acaba se confundindo um pouco, tá? Ato é o que eu dou na hora, entrada é o que fica ainda de saldo devedor, depois eu colocar o meu ato, o meu FGTS, o meu financiamento, ainda ficou um valor, a gente chama de entrada, tá? Mas depois eu vou entrar especificamente em cada um desses pontos. Documentação, parcelamento, ato, entrada, juros de obra, tudo eu vou desmembrar. Então, digamos aqui, dei o ato, paguei as 3 da documentação, comecei a pagar o parcelamento com a construtora, tá? Esse parcelamento aqui, ó, ele pode ser de 36, 48, 60, em alguns momentos até 72 vezes. Tá aqui o parcelamento, ó. Que é isso que eu estou falando, 36, 48, 60, até 72 meses. Aqui também momentos de promoção, o mais normal é até 60 meses. E tu pode dar reforços também anuais, tá? Tem umas regrinhas ali sobre os reforços também. Se a gente assinou o contrato em agosto, a assinatura do contrato de financiamento com a Caixa, aqui eu não posso cravar, mas eu acredito que meados de outubro, tá? Pode ser que seja um pouco antes, um pouco depois. Assinei com a Caixa, aqui vai ter uma taxa de relacionamento de mais ou menos R$800, que aí tu pode pegar um seguro de vida, uma capitalização. Tem gente que diz que é venda casada, que não pode, mas o fato é que aqui com a Baliza é muito baixo esse valor, exatamente pela parceria, e tu tá pegando dinheiro emprestado, não vai escapar dessa taxinha aqui, tá? E ela pode ser em um produto, que a gente chama de produto de relacionamento. Então assinei com a Caixa, digamos que eu assinei em meados de outubro. Meados ali de novembro eu começo a pagar os juros de obra. Eles vão ser durante todo o período de obras. Tá? Então se a obra levar 36 meses, 36, se levar 30, eu vou pagar os juros de obra e eles vão... Depois eu entro repetindo, eu vou entrar em cada item, eles vão... Começa mais baixo e vai subindo, tá? Então é importante notar que, ó, tu começou aqui em dezembro parcelamento com a construtora, aí depende do prazo que tu fez, e aqui depois de assinar com a Caixa, tu tem os juros de obra. Então tu tá pagando parcelamento com a construtora e juros de obra. Tem que ter atenção para ver quanto vão ficar esses números. Deixa eu ver aqui, estamos em janeiro de 26, a gente continua pagando juros de obra e o parcelamento com a construtora, a documentação já foi, ato já foi. Se tu pagar toda a entrada de uma vez, tu não tem parcelamento com a construtora, mas juros de obra, se tu financiou com o banco, tu vai ter. Chegamos aqui no 30º mês, não sei se vai levar 33 meses, 32, 37, né? Mas é um prazo aí que a gente está estimando de 36. Recebi as chaves, a obra foi entregue. Fim dos juros de obra. Acabou os juros de obra, eu entro na fase de amortização. Aí sim que eu começo a pagar a prestação do meu financiamento e, de fato, reduzir o saldo devedor do valor que eu financiei, tá? Durante o período de construção, eu não pago a prestação do financiamento, eu pago os juros de obra. O valor que eu financiei, se eu financiei 180 mil, hoje, daqui a 36 meses, eu vou estar devendo 180 mil, tá?
Isso aqui depois a gente vai entender, mas não adianta achar ruim os juros de obra. Eles são positivos se a pessoa entender o mecanismo aqui dos cálculos, tá? Então aqui a gente entrou na fase de amortização, começa a pagar as prestações. Aqui é importante a gente entender um pouquinho de amortização no prazo, mas é uma coisa que a gente só vai pensar lá daqui a 36 meses. Então basicamente isso aqui é o fluxo completo, entrou ato, entrou documentação, parcelamento com a construtora, juros de obra, financiamento com o banco, quando que começa a fase de amortização, e agora eu vou desmembrar cada uma dessas partes para a gente entender, e no final a gente vai fazer um fluxo completo. Um assunto que todo mundo quer saber sempre, os preços dos apartamentos, né? Sempre importante falar que nós estamos em agosto, então isso aqui, esses preços irão subir, tá? Estou falando disso agora em agosto, pode ser que amanhã já suba a tabela. A gente tem duas plantas aqui, tá? São duas plantas, uma com sacada e a outra não tem sacada, tá? A posição também acaba alterando um pouco, então o preço com sacada é relativamente maior. Então, a partir de 225, 228 até 252, 126, os apartamentos com sacada. Sem sacada, a partir de 208, 988, 209 até 230, 303. Aqui nós estamos falando de preços de venda final, preço que a construtora cobra pelos apartamentos do comprador final. E existe a avaliação da Caixa para os apartamentos, tá? Com sacada, tem uma pequena diferença ali em algumas unidades, mas é muito pequena. Então, de um modo geral, com sacada, avaliados em 250, 566, sem sacada, 246 mil. Isso aqui é muito importante para o financiamento imobiliário, tá? Eu posso tomar como referência na hora da captação do crédito o valor de avaliação. E vocês vão ver que na grande maioria dos casos o valor de avaliação é maior do que o preço de venda. Então eu sempre vou buscar o máximo possível de crédito para o cliente, tá? Então depois vocês vão entender ali quando entrar no fluxo, quando entrar no assunto financiamento especificamente. Aqui então, preços nas duas plantas a partir de até o valor que estão hoje em agosto, e também aqui um pouquinho sobre valor de avaliação da Caixa. Assunto valorização, e eu quero trazer ele em um contexto diferente, não aqui no sentido de convencimento, de que vai valorizar muito e vale a pena tu comprar, aquela conversa de corretor, mas trazer realmente algo técnico para vocês entenderem, porque lá no vídeo anterior, quando eu fiz aquele vídeo sobre comprar na planta e comprar pronto, a gente tem uma diferença grande ali no valor de compra na planta para quando ele for entregue. Mas isso é baseado em quê? Então, primeira coisa aqui, ó, eu não acredito em valorizações exageradas, né? Por exemplo, apartamento hoje é 230 mil e vai ser entregue a 430 mil. Não, não vai acontecer, tá? Vamos ser realistas, vamos ser justos, vamos tentar realmente encontrar um valor que faça sentido perante a situação econômica do momento. Tá? Então é isso que eu queria trazer e eu acho bem importante para que a gente seja sincero e tem que sentir confiança em quem está te atendendo, tá? O que é muito importante a gente saber? Vocês vão ver até quando eu entrar lá na parte do parcelamento com a construtora, que a Baliza utiliza o INCC para correção do parcelamento do valor que fica ali direto com eles, tá? O INCC está em 7,43 ao ano nos últimos 12 meses, tá? Isso é o que ele tem apresentado. Isso aqui dá 0,599 ao mês, 0,6 se a gente arredondar ao mês, vai ser equivalente a 7,43 ao ano. O que isso significa? Significa que se eu pegar 36 meses de obra, tá? O INCC é a mesma coisa que a gente falar, é a inflação dos materiais, a inflação do custo de construção, tá? É a inflação do mercado imobiliário, tá? Então se eu pegar 36 meses e colocar 0,6 ao mês ou 7,43 ao ano, eu vou chegar em 23,97%, 24%, somente de INCC. O que isso significa? Se um apartamento custa hoje 100 mil para ser construído, daqui a 36 meses, provavelmente ele vai estar custando 124. Isso aqui não tem como a construtora não incrementar no preço, tá? Então isso aqui é algo muito técnico, muito fácil de analisar e faz total sentido. Olha só, se eu pegar somente 10% de valorização efetiva, tá? Então pegar uma valorização porque está fazendo um projeto ali no bairro Feitoria, vai ter uma pequena pavimentação ao redor, vai ser aberta uma rua, isso gera uma valorização extra, né? Então se eu colocar só 10% em 36 meses e colocar mais o que eu espero aí que vem apresentando o INCC, a gente está falando em 33,97, arredondando 34% ao longo de 36 meses. Gente, não é muito, eu estou sendo conservador, tá?
Então, olha só, se eu pegar esses 33,97, pegar o apartamento com sacada, onde ali a avaliação dele era 250, 566, né? Eu pego esse valor de avaliação e coloco esse percentual, na entrega a tendência esses apartamentos estarem em 334 mil. Claro que existem unidades um pouco mais baratas, um pouco mais caras, mas utiliza como referência esses 33,97, que faz bastante sentido, tá? E a gente está sendo conservador. Apartamento sem sacada, avaliação 246, mais 33,97%, repetindo 36 meses, e eles vão estar sendo entregues a 329.566. Aqui é bem importante que agora eu vou entrar no raciocínio de prestação versus aluguel. Tá difícil de entender essa letra aqui, e é bem importante a gente ter em mente esse valor aqui previsto dos apartamentos estarem valendo na entrega das chaves, tá? Só trazendo os números aqui do outro vídeo, ó. Apartamentos com sacada, na entrega, a gente está prevendo ali como média, né? Pegando a avaliação 334.925 e sem sacada 329.566. Agora eu quero trazer o assunto, ó, prestação versus aluguel. Isso aqui é quando eu já recebi as chaves, tá? Que é aquela famosa conversa, eu estou pagando prestação por algo que é meu ou eu vou pagar o aluguel por algo que não é meu. Só que mais importante, a prestação aqui, de um modo geral, se a pessoa é faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, se ela é faixa 3, se ela vai pegar no SBPE, né, que ela não consegue Minha Casa Minha Vida, a prestação vai ficar de 980 a 1.400. Vai depender também do valor que tu vai captar de crédito, né? Aqui eu estou pegando um crédito de 180 a 200 mil. Então, por isso que vai dar diferença na taxa de juros, vai dar diferença na faixa de renda, no valor captado. Então, de um modo geral, mantenho isso aqui na cabeça. Eu diria 1.150 é a média das pessoas que vão financiar, vai ser o valor da prestação do financiamento lá quando receber as chaves, tá? E a locação dos apartamentos, qual é a minha previsão? Se eu pegar 0,5 de qualquer um desses valores aqui, eu já passo de 1.500. Estou sendo de novo aqui conservador. Se eu mobiliar um apartamento desses, eu acho que eu posso chegar até R$2.000 na locação, tá? Aí tu pensa, a pessoa é investidora, tua prestação está mais baixa do que a locação já no início. Se tu é morador, tu tá pagando imagina tu pagar uma prestação de 1.150 e ter pessoas pagando 1.800 do teu lado e o apartamento é teu e eles estão pagando um aluguel. Isso aqui é algo muito importante da gente analisar. Eu sei que existe um desconforto ao longo de 3 anos, tu tá pagando parcelamento, tu tá pagando juros de obra, né? Tu não tem teu apartamento, às vezes tu tem que estar pagando um outro aluguel, mas depois que tu entrega, tu tem aí 10, 20, 30 anos que tu tá dando risada em relação a quem tá pagando aluguel pelo mesmo apartamento. Começando aqui, então, a desmembrar cada uma das etapas ali do processo de compra das condições de pagamento, tá? Então aqui, financiamento bancário, financiamento com a Caixa. Precisa ser com a Caixa? Sim, só pode ser com a Caixa Econômica Federal porque ela é a parceira, é ela que está associada a esse empreendimento. E mais, é de longe o financiamento mais barato, tá? Eu não estou fazendo propaganda, mas é de longe. Primeiro, tem Minha Casa Minha Vida e mesmo que seja no SBPE, a Caixa hoje está com uns 2% abaixo dos bancos privados, tá? Então, primeira coisa, a gente tem 2 linhas de crédito, que é o Minha Casa Minha Vida. Dentro do Minha Casa Minha Vida existem faixas de renda, né? E tu tem o SBPE. O que é o SBPE? É basicamente ali a outra linha, quem não se enquadrar no Minha Casa Minha Vida acaba indo para o SBPE. Tudo pelo Sistema Financeiro de Habitação, que é o SFH. Isso aqui são nomes técnicos, não vale a pena a gente ficar falando. Quais são as principais diferenças? Vamos ser bem prático aqui no assunto. Taxa de juros, tá? Dentro do próprio Minha Casa Minha Vida tem diferenças de taxas de juros, bastante, tá? Subsídio, em algumas situações tem subsídio no Minha Casa Minha Vida. A própria taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, ela é subsidiada. A gente só pensa naquele valor que a gente pode receber, mas a taxa de juros é subsidiada e é mais importante do que propriamente o subsídio em dinheiro. E também, Minha Casa Minha Vida ele é melhor porque ele libera mais crédito, né? Tu consegue aprovar mais porque ele, como é que eu vou dizer, o comprometimento da renda que tu pode deixar para o pagamento é maior. No SBPE vai ser 25% e no Minha Casa Minha Vida 30%. Então se eu tenho, por exemplo, 10 mil de renda, aqui eu tenho uma capacidade de pagamento de 3 mil e aqui 2.500. Logicamente, na prática, eu consigo mais crédito nesse aqui que eu posso comprometer 30%. Tá? Então a primeira análise que eu faço quando a gente vai entrar no assunto financiamento bancário é ver se a pessoa consegue se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Às vezes a pessoa já vem, eu quero comprar junto com meu marido e nós dois estouramos a renda do Minha Casa Minha Vida, então vai ter que ser SBPE. Aí eu vou fazer uma análise. Não, peraí, vamos ver se a gente consegue fazer só no nome
da esposa, né? Se não é casado ainda, né? Se daqui a pouco tá morando junto, mas não é casado, não tem união estável. Às vezes a pessoa vem comprar e eu faço no nome do filho, né? Então essas análises aqui a pessoa precisa ter conhecimento, porque faz muita diferença, tá? Eu consigo às vezes enquadrar a pessoa num faixa 2 no Minha Casa Minha Vida e ela não sabia. Ela estava olhando para um SBPE ou para um faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. E vai alterar tudo isso aqui, a taxa de juros, subsídio, mais crédito aprovado, tá? Então a primeira análise é verificar se dá para fazer no Minha Casa Minha Vida, de alguma forma, filho, ou a mulher, ou o homem, ou, né, enquadramentos ali que a gente precisa ter conhecimento e verificar cada caso individualmente, tá? Não dá para abordar tudo aqui. Então, continuando com financiamento agora na próxima folha também. Bom, aqui continuando é o assunto que eu terminei ali, né? Eu posso ver se vale a pena somar a renda com a de outra pessoa, se vale a pena fazer sozinho. Que nem eu disse, já peguei mães que vieram comprar ou pais e eu pergunto sobre filhos e a gente acaba botando o nome do filho, né? Que fica com uma condição de financiamento imobiliário bem melhor. Tá? Eu quero falar aqui rapidinho as regras sobre Minha Casa Minha Vida, como tu pode te enquadrar. Tá? Então, vamos rapidão aqui. Não pode possuir imóvel no nome na cidade de São Leopoldo, como a gente está falando do Milão aqui, então tu não pode ter imóvel em São Leopoldo e limítrofes. Só que limítrofes não são só cidades vizinhas, acaba pegando todo o Vale dos Sinos e grande região de Porto Alegre, tá? Existe uma lista ali na Caixa, se tu tiver casa aqui perto, não vai conseguir financiar pelo Minha Casa Minha Vida, porque a Caixa, como é um programa, né, para subsidiar, tu tem que mostrar que tu não tem onde morar ali perto de onde tu vive, onde tu trabalha, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma casa em Capão da Canoa, né, e moro aqui, tenho comprovante de residência aqui, eu vou poder financiar pelo Minha Casa Minha Vida, né? Comprovante de residência de luz, água, dos meus pais, né, tô morando de aluguel. Tu pode ter um imóvel em outro lugar, mas não pode ser São Leopoldo ou limítrofes. E tu não pode ter financiamento imobiliário, e aí pelo SFH, que é aquilo que eu falei, em todo o território brasileiro. Então, se tu tiver financiamento ativo, financiamento imobiliário, né, não é de carro ativo, em todo o Brasil, tu já está fora do programa. Então, isso aqui não é isto ou isso, é isto e isso, tá? Tem que atender isso aqui. E depois tu tem que te enquadrar, né, na renda. As rendas, basicamente, tem faixa 1, 2, 3 e 4, tá? Esse empreendimento, 95% vai ser faixa 2 e 3. Então seriam rendas ali de 2.850 até 8.600. O faixa 1 ainda seria abaixo disso aqui e o faixa 4 seria até 12 mil. Também dá para pegar, tá? Então a pessoa tem que atender estas regras aqui. Um detalhe importante aqui para concluir, ó. A pessoa pode chegar, por exemplo, com 2.500 de renda, tá? Eu vou dizer que a renda ideal aqui é a partir de 13.500, tá? Bruta, bem importante isso aqui, ó. Renda bruta e ela pode ser somada. Por exemplo, marido, não precisa ser marido e mulher, tá? Até com amigo tu pode comprar. Uma pessoa ganha 1.750 e a outra também. Pode fazer renda somada, deu 13.500, fiquei no faixa 2. Se não tiver comprometimento de renda nem restrição, vai pegar 180 mil com uma taxa de 5,5% ao ano, muito baixo, muito bom. Prestação na faixa de R$1.000 aqui nesse exemplo, tá? Mas digamos que tem 2.500, só para dar um exemplo aqui, 2.500. Vai ficar um pouco apertado, vocês vão entender ali depois no fluxo, mas 2.500 sem comprometimento, sem restrição, vai liberar 150 mil de financiamento mais 5 mil de subsídio. Entendam que se tu está comprando um apartamento de 230, ficou faltando 75 mil. É difícil que alguém com 2.500 de renda tenha, por exemplo, um ato de 30 mil para dar, entendeu? Então por isso que eu digo que é mais difícil, porém nunca é impossível. É possível, mas é mais difícil. Bom, agora vamos aqui para linha de crédito do SBPE, que aqui é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, tá? Não tem muito problema a gente entender isso. Taxa de juros hoje, a melhor que a gente consegue é na modalidade poupança, tá? Que é uma modalidade que, se a Selic vier a baixar, ela vai baixar essa taxa aqui de 10,5, tá? Então é a melhor taxa que a gente consegue. Hoje, por exemplo, se tu for para um Itaú, para um Bradesco, para um Banespa, tu vai ficar com 13% ao ano. Aqui é 10,5, e se a Selic baixar, vai baixar a tua taxa de juros. E mais importante, até não coloquei aqui na folha, portabilidade. Se daqui a obra tem 3 anos, né? Se daqui a 3 anos, 4, 5 anos, a taxa de juros, de modo geral, do mercado baixe, tu pode fazer portabilidade, é teu direito, tá? Então, sei lá, tu pode sair de 10,5, o mercado tá oferecendo 9, tu vai conseguir vir para uma taxa de 9. Não é engessado, isso é muito importante, tá? O SBPE tem algumas travinhas em relação à Minha Casa Minha Vida, que nem eu falei antes, ele permite menos comprometimento de renda, que é aquilo que eu falei, normalmente 25%.
Então, se tu tem 10 mil, né, tô falando 10 mil para arredondar, tu tem uma capacidade de 2.500 de pagamento de prestação, enquanto Minha Casa Minha Vida seria 3 mil. Então, são coisinhas que ficam piores de ajustar para o cliente, tá? E quanto eu consigo financiar com o banco? Aqui tem uma vantagem do SBPE, porque quem ficar no faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, também não vou me aprofundar nisso, né, porque é muito detalhe, ele tem um teto de imóvel que eu posso avaliar que é 225 mil. Não quer dizer que tu não possa comprar um apartamento mais caro, tá? Tu pode comprar qualquer apartamento no Milão, mas tu vai conseguir financiar no máximo 80% de 225 mil, que é 180. Tá? Isso faixa 2. O faixa 3 ele vai conseguir chegar a 80% do valor de avaliação do apartamento. Então, se eu estou olhando um apartamento com sacada, que a avaliação a gente já viu é 250, 566, eu posso pegar 80%, se a minha renda permitir, do valor de avaliação, 200.452. Tá? O faixa 3 do Minha Casa Minha Vida e quem estiver no SBPE. Repetindo, a renda precisa ser possível captar esse valor, mas já ajuda, ó. Já sobe 20.400. É uma bela de uma ajuda, depois vocês vão entender que faz diferença. Para os apartamentos sem sacada, vai de garrancho mesmo aqui. Tu conseguiria 80% de 246, 196.800, tá? E, repetido aqui, no Minha Casa Minha Vida, a maioria, né, quem tiver no faixa 2 ali, vai ficar limitado a 180 de valor de crédito captado. Então, sobre financiamento imobiliário, tá mais ou menos explicado. Daria para fazer um vídeo de 1 hora aqui falando sobre financiamento. E embora o meu vídeo vai ficar longo, eu estou tentando resumir o máximo possível e trazer o que realmente mais importa. Eu acho que é interessante também aqui abordar rapidinho o que é entrada. Parece algo super óbvio, mas eu vejo nos atendimentos que existe dúvida, tá? Então, ato é diferente de entrada. E eu já vou aproveitar para falar sobre entrada e explicar aonde a gente usa o FGTS neste momento no imóvel na planta, tá? Porque o FGTS a gente pode usar também na amortização futura, né? E também no PPP, que é pagamento parcial de parcela. Não vou abordar isso, hoje eu vou falar somente sobre a utilização na entrada. Então vamos lá, o que é a entrada? Digamos que eu tenho um apartamento de 230 mil, tá? Eu vou ter que pagar o ato, tá? Então por isso que eu estou botando aqui, o ato é um pouquinho diferente de entrada. Eu vou pegar um valor financiado com o banco, não é obrigatório, tu pode comprar totalmente com recursos próprios, mas 98% comprará com financiamento bancário e parcelamento com a construtora, então vamos para o que vai acontecer mais. Então, 230 mil, ato de 1.000, eu vou financiar com o banco 180, né? Dei o ato de 1.000, 181, e digamos aqui no exemplo que eu tenho 15 mil de FGTS. Então o FGTS ele vai entrar exatamente neste valor da entrada que sobra. Então eu pego o valor do apartamento, eu tiro o que eu dei de ato, eu tiro o que eu tenho de financiamento e ainda fica um saldo devedor. Neste saldo devedor eu posso colocar o FGTS, tá? Então no caso, 180 mais 1, mais os 15 que eu tenho, total 196. O FGTS foi usado aqui nessa soma de valores que eu tenho. Valor total do apartamento 230, ficou faltando 34. Isso aqui a gente costuma chamar agora de entrada ainda, tá? Quando eu usei o FGTS aqui, eu também usei na entrada. Ela está menor exatamente porque eu usei o FGTS. Então, difere um pouco do que é ato, porque a entrada não necessariamente eu tenho que pagar em uma vez direto para a construtora. O ato sim eu pago no momento da assinatura com a construtora. E aí a entrada é aquilo que eu posso parcelar com a construtora, tá? Agora no próximo vídeo eu vou tratar exatamente do parcelamento direto com a construtora, tá? No outro a gente falou do financiamento, aqui ficou claro como eu uso o FGTS, o que é o ato e a gente consegue entender um pouco melhor o que é a entrada aqui que fica faltando, que agora eu posso parcelar com a construtora. Eu falei que eu ia direto para o parcelamento, mas faltou aqui algo importante sobre ato mínimo que eu quero deixar bem claro, tá? Atualmente, tá? Voltando aqui para quem não assistiu todo o vídeo, a gente está em agosto de 2025. Atualmente o ato mínimo que a construtora pede é R$1.000. Após demanda mínima, que é um valor X de vendas que permite a assinatura do PJ com a Caixa e a obra inicia, 1.500, tá? A gente já está chegando na demanda mínima. E depois, ao longo do período de obra, daqui a 10 meses, 20 meses, pode ser que suba um pouco mais o ato mínimo. Então, atualmente 1.000, pode ser que mês que vem já a gente já esteja em 1.500, tá? Ele é pago direto para a construtora, né? No momento da assinatura do contrato com a construtora, não é o contrato de financiamento. E a gente tem, após a assinatura, 10 dias corridos. Não são 10 dias úteis. Então, se eu assinei 10 de agosto, até 20 de agosto eu tenho que pagar. É um boleto enviado via e-mail, tá? A Baliza envia um boleto por teu e-mail e tu faz o pagamento. E aqui, né, só reiterando, o FGTS ele é utilizado ali para reduzir a entrada, que foi o que eu expliquei no outro vídeo. Agora sim, nós vamos para parcelamento. Vamos no garrancho aqui. Parcelamento
com a construtora. Bom, então, parcelamento com a construtora, a gente está falando aqui de regras específicas da baliza, porque a gente está falando somente do milão, né, e das condições de pagamento do milão. Então a gente tem que seguir a política de crédito que existe para esse empreendimento. Tem uma regra bem importante aqui, ó, regra até 18% do valor de venda, então preço do apartamento, ó, se o preço é 230, isso aqui é o valor de venda, eu posso parcelar com a construtora até 18% do valor total. Então 230, 18%, 41.400, tá? Eu não posso deixar mais do que isso para parcelar com a construtora. Então, por exemplo, se eu financei 180, eu tenho 10 de FGTS, 190, eu tenho 1.000 de ato, que eu falei, 191, e eu tenho, sei lá, 191 ficou faltando, já ficou faltando 39, já tá ok. Já poderia parcelar o que ficou faltando aqui. Bom, vamos para um exemplo aqui onde eu vou ter que dar um ato maior exatamente porque o parcelamento com a construtora estourou a regra, tá? Então, se por exemplo é 230, eu tenho financiamento 180 e tenho ato de 1.000, mas não tenho 10.000 de FGTS. Então, o meu total aqui é 181, não tenho subsídio, né? Não tenho mais dinheiro que não gostaria de dar mais dinheiro de ato, né? Aqui é 1.000 de ato. Ficou 181 e 230, ficou faltando 49.000, correto? E nesta regra eu posso parcelar 41.400. Então a diferença aqui, ó, 49 para 41.400, 7.600, que é a diferença, eu tenho que pagar junto no ato. Então já era 1.000, eu vou ter que dar um ato de 8.600, para que fique pendente somente o valor máximo de 41.400. Então isso aqui é a regra. Existem momentos, ó, em algumas promoções, a gente pode deixar 22% de valor para parcelamento. Eu aumentaria aqui mais uns 5, 6 mil reais, mas normalmente é até 18. Tá? Então isso aqui é bem importante. Esse valor que eu deixei, digamos que eu deixei 41.400, tá? Fiz as contas, ficou 41.400, estou no limite dos 18%. Aí tu pode parcelar em 36 meses, 48, 60 e alguns momentos, assim como tem momentos que tu pode parcelar até 22%, tem momentos que a gente pode dar o prazo de 72 meses. O normal é até 60% e 18%, tá? Então aqui é exceção também. Este parcelamento aqui vai aumentando o prazo, vai aumentando a taxa de juros. Isso aqui é juros que a construtora cobra. Então 0,5 até 36, 0,65, 48 meses e 60 meses 0,8. 72 já vai para 1%. Importante, se tiver fiador, precisa de fiador. Tá? Passou de 10.000 que tu deixou parcelado, eu vou precisar de fiador. Além disso, o que mais tem? Tem o INCC. Agora eu estou com pouco espaço aqui. Eu vou puxar uma folha, ó, aqui por cima para a gente continuar. Lembra quando eu falei que o INCC lá na valorização, ele está em 7,43% ao ano. Vou pegar uma caneta mais forte aqui. Ou 0,599 ao mês. Isso aqui todo mês ele é atualizado, tá? Então, a construtora pega o INCC mensal, 0,599, mais a taxa de juros aqui, ó. Peraí, tem mais folha aqui. Mais essa taxa de juros aqui vai depender do prazo, ó. Vamos pegar o prazo de 36 como exemplo. Então, mais 0,5. Aqui no caso vai ficar 1, né, quase 1,1, porque é 0,6 ali, mais 1,1%. E já é calculado no parcelamento de 36 meses. Por exemplo, ficou 36 de 1.040. Isso aqui é fixo, tá? Porque neste parcelamento já está incluído o INCC, que eles pegam os últimos 12 meses, e os juros equivalentes ao prazo que tu escolheu. Então esse parcelamento é fixo, no fluxo a gente vai conseguir entender isso melhor ainda, tá? Então, regras da construtora aqui, a gente tem que saber desses 18%, dessas taxas aqui de acordo com o prazo, e tem reforços também que a gente pode dar, mas aqui basicamente são as regras da política de crédito para o milão da baliza. Vamos agora para documentação. É importante também saber quando e quanto a gente deve pagar de documentação, tá? É diferente, quando é na planta a gente já paga no início, quando é associativo. Uma coisa que eu queria falar aqui, vocês estão vendo como o vídeo é longo, mesmo tentando resumir, e quando a gente vê anúncios onde tem ali parcelas de 900, prestações com o banco de 800, percebam como é complexo aqui para cada cliente, né? Como é que eu vou saber que a tua parcela vai ficar em 800, por exemplo? Como é que eu posso falar a priori que vai ser 800? Que o teu financiamento vai dar uma prestação de 900? Que o teu ato vai ser de 1.000 apenas e tu não vai precisar completar um pouco? Depende do teu FGTS, depende do teu parcelamento, depende do teu financiamento, depende de uma série de coisas, da unidade que tu escolheu, qual é o valor do apartamento que tu escolheu, né? Então é bem complexo, mas vamos lá para a documentação, tá?
De um modo geral, no Milão, ela vai custar, não é nem 13.500 a 4.500. Tem um exemplo ali que deu menos e foi um apartamento relativamente caro. Eu diria aqui, ó, 3.150, mas sempre bom botar um pouquinho mais aqui, ó. Então, 13.500 a 4.500, mas os exemplos que eu peguei ali para o fluxo deu mais ou menos 3.150. Ela pode ser parcelada em 3 vezes. Então, se for, vamos botar 4.500 só para ficar 1.500 por mês, para a conta ficar fácil. 3 vezes de 1.500. E aqui, ó, eu tenho carência. O que que é essa carência? Digamos que eu parcelei lá com a construtora em 36 de R$ 1.000. Eu estou no canto aqui, não consigo, não tem mais espaço, tá? Aquele parcelamento com a construtora. Paguei o ato. Digamos que eu assinei com a construtora em agosto, paguei o ato de 1.000. 20 de setembro, 20/9, eu vou pagar a primeira da documentação. Somente documentação, eu não vou pagar o parcelamento, exatamente porque eu tenho carência. Então eu pago setembro, outubro e novembro. Eu pago as 3 da documentação, termino documentação, em dezembro eu inicio as 36 do parcelamento com a construtora. Então aqui tu entende direitinho documentação, quanto é, como eu posso pagar. Vamos agora para juros de obra. Juros de obra. Muito importante a gente falar, muitas pessoas têm medo dos juros de obra, acham um absurdo, e tá errado, gente. Primeira questão, se tu pegar, eu tô sempre nos 180 mil aqui, porque é o que a grande maioria vai financiar no Milão, tu não pode pegar 180 mil por 36 meses e ser de graça, isso não existe, tá? É uma, desculpa a palavra, é uma ignorância achar que tu não precisa pagar nada por este empréstimo. O que é importante é que os juros de obra, eles são muito baratos. Para quem pegar no Minha Casa Minha Vida, a taxa vai ficar em mais ou menos 0,4% ao mês, o custo dele durante o período. Aonde tu consegue um dinheiro emprestado com essa taxa? É muito, muito barato, tá? Mas vamos lá, quanto é que ele deve custar? Depois a gente vai ver exatamente quando ele começa a ser cobrado e como ele começa a ser cobrado, tá? A gente consegue fazer uma simulação pelo portal do empreendedor da Caixa, onde eu consigo ali botar os dados da pessoa, o valor financiado, a velocidade da obra, e ele me apresenta um valor, uma planilha do valor estimado dos juros de obra. Porém, eu sei, e eu sou bem claro em falar, o que apresenta este simulador da Caixa é menos do que o que tu vai pagar de verdade. Aqui eu estou exagerando, o simulador tende, em 36 meses, pelo Minha Casa Minha Vida, ali no faixa 2, ele tende a mostrar um custo de 10% sobre o valor que tu captou. Eu botei 12 aqui porque eu estou jogando para cima para que a pessoa esteja preparada, tá? Nos meus cálculos eu também dei uma subidinha que eu estou tomando como base o faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, tá? Então eu acho que vai custar uns 14. Também botei um pouquinho a mais, provavelmente 13% sobre o valor que tu captou de crédito. Agora já vai ficar claro o que é esse percentual e sobre o que é. Então, se tu financiou 180 mil, né, que já ficou bem claro de onde vem esse valor financiado, pelo simulador da Caixa, ele tende a mostrar um custo, ali, se tu somar cada uma das parcelas, de 12%. 12% sobre o que eu captei de crédito ao longo de 36 meses, que é o período de construção que a gente está prevendo. Significa 21.600, tá? Mas eu já digo que vai dar mais do que a Caixa mostra, eu acredito que vai custar uns 25.200. Tomara que dê menos, né? Estou trabalhando aqui com uma margem, 14% sobre 180, 25.200. Se eu pegar esse valor e botar em 36 meses, vai dar uma média de 700. Isso não quer dizer que os juros de obra vão ser R$ 700 por mês fixo. Não, ele começa ali R$ 300, não sei, 300 e pouco, até um pouco menos, depende, e vai subindo. Lembra da evolução da obra? Então os recursos vão sendo liberados, tu está devendo sobre um valor maior, vai aumentando o teu juros de obra. Lá no final da obra ele vai estar bem parecido com o valor da tua prestação, por exemplo, podendo até passar, tá? Então, o que é importante para vocês entenderem que às vezes é difícil para o corretor, a gente acha que o corretor não quer falar quanto vai custar os juros de obra, é que realmente é muito subjetivo, né? Porque olha só, é importante no custo dos juros de obra, vai ser importante a velocidade da obra. Isso aqui é algo variável, depende de obra para obra, depende do clima, depende da mão de obra, uma série de questões. Prazo da obra, prazo ou tempo é variável, então não confundir velocidade, quanto mais rápido ela se adianta com prazo. Ela pode começar muito rápido no começo, que é a velocidade, e depois ela fica mais lenta e o prazo acaba sendo longo, né? Então isso é importante. A TR, que corrige o saldo devedor, ela é variável. Ela ficou 4 anos zerada e agora ela está aí com uma média de 0,12% ao mês, tá? Seguro MIP depende da idade do mutuário, então se a pessoa é mais velha, os juros de obra vão ficar mais caros.
A taxa de juros, aí vai ser de acordo com o teu financiamento. Se é Minha Casa Minha Vida, se é SBPE, qual é a faixa de renda. A única coisa aqui que é fixa é a taxa de administração, que gira em torno de 25, que não é quase nada, né? O mais insignificante é a única coisa que é fixa. Então reparem quantas coisas variáveis nos juros de obra, e eu não tenho como colocar uma métrica. Eu pego o que a Caixa mostra e eu sempre boto um pouco a mais, que eu acho que é mais realista, tá? Então é mais ou menos isso que tu vai gastar, vai depender do valor financiado, vai depender da tua idade, da taxa de juros, e repetindo, não é caro, ele vai ficar ó, de 0,38 ao mês a 0,55% ao mês. É barato, a valorização vai ser muito mais alta do que este custo dos juros de obra. Agora sim a gente está preparado para iniciar aqui um exemplo real, né, de uma compra através de um fluxo completo no milão, porque agora a gente entende cada uma das etapas aqui que vão entrar no fluxo. Então, um exemplo, primeiro a gente precisa saber, né, o valor do apartamento. Então, tem apartamento aqui por 230, ok? Então, o valor real de agosto de 25. Avaliação deste apartamento, lembra lá quando eu falei da avaliação? Tá aqui a avaliação dele, é um apartamento com sacada, tá? Financiamento com a Caixa, eu vou pegar nesse exemplo aqui um faixa 2 de 180 mil, porém, lembra quando eu falei de financiamento? Se a pessoa for faixa 3, que é uma renda de 4.700 a 8.600, ela pode conseguir até 200 mil, ou se ela está no SBPE e ela tem uma renda compatível, ela também pode pegar 200 mil, porque é 80% do valor de avaliação. O faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, o teto do imóvel é 225 mil que eu expliquei, e 80% disso é 180. Só que aqui a taxa de juros e a prestação fica bem mais baixa, tá? Então vamos lá, vou supor que tenho 10 mil de FGTS, estou financiando no faixa 2, como eu disse, 180 mil. E o ato mínimo eu já vou colocar 1.500, que daqui a pouco vira a demanda mínima e já é os 1.500, tá? Então juntando tudo que eu tenho aqui, 191.500. Valor do apartamento 230, 38.500. Lembra da regra dos 18%? Eu posso 41.400. Deixei 38.500, tô ok. Nesse exemplo aqui eu ainda vou colocar reforços, exatamente para a gente entender que é possível. Então eu vou colocar um reforço em dezembro de 25, dezembro de 26 e dezembro de 27. Prestação com a Caixa, não vamos confundir prestação com parcela. É relacionado aos 180 mil do financiamento no faixa 2. 1.050. Começo a pagar após a entrega, tá? Lembra daquilo? Fase de amortização, após chaves eu começo a pagar esses 1.050. E agora eu tenho o parcelamento com a construtora de 38.500, que eu vou pagar em 48 fixas. Lembra que elas eram fixas? Porque já tem INCC e juros. Viu como fica mais fácil? Agora a gente entende tudo. Quem olhou o vídeo sabe exatamente o que eu estou falando aqui. Então 48 fixas de 878,74, mais 3 reforços de 3 mil. Os reforços também vão ser sempre 3 mil, tá? Repetindo, 25, 26 e 27. E isso aqui agora a gente vai ver quando a gente começa a pagar cada um destes valores aqui. Vai entrar a documentação, vai entrar juros de obra, vai entrar o parcelamento. Vou seguindo aqui no fluxo agora. Bom, continuamos aqui com o fluxo. Tá? Agora a gente está aqui com uma linha do tempo, que é muito importante para que a gente entenda quando eu vou pagar cada um dos custos, né? Documentação, juros de obra, parcelamento, financiamento, tudo. Né? Então, primeiro, digamos que eu decidi comprar, vou assinar o contrato com a construtora, agosto de 2025. Eu tenho o ato de 1.500, tá? Seguindo com aquele exemplo. Aí, como eu já tinha falado lá antes, 10 dias corridos. São 10 dias corridos, boleto via e-mail para o cliente, tá? Então, tu vai receber o e-mail com o boleto, vai fazer o pagamento. Aqui a gente vai agora parcelar a documentação. Então, aqui, ó, 20/9, deixa eu puxar aqui essa folha, ó. A documentação, neste exemplo aqui, ela fica 3.134. Lembra quando eu falei de documentação, eu falei de 13.500 a 4.500? Pois é, deu um pouquinho menos. Vou parcelar em 3 meses, ó. Podem ver que dá um pouquinho mais, porque aqui também existe uma taxa por causa do parcelamento, ó. Subiu um pouquinho, menos de R$100. Isso aqui facilita que a pessoa consegue parcelar, né? E vou colocar a carência. Então, 20 de setembro eu pago a primeira, 20 de outubro a segunda, 20 de novembro eu pago a terceira. Matei a documentação. Depois da documentação, então em dezembro, aqui neste exemplo, né? Eu vou começar as 48 parcelas com a construtora. Aí a gente vem para cá. As 48 parcelas que estão aqui, né? Eu falei que é dezembro, ó. Elas começam aqui em dezembro, era 878,74, tá? Então aqui são 48 parcelas de 878,74
com 74. Tem um detalhe aqui, ó, o financiamento. É muita coisa, fica difícil, vai ficar um rabisco aqui. Mas o financiamento estou prevendo que ele deva ser assinado aqui, ó, na metade de outubro, ó, tá? Então, provável financiamento, não sei, pode ser que seja um pouco depois, pode ser um pouco antes, mas vamos colocar aqui meados de outubro, tá? Digamos que aqui 15/10, tá? Vou assinar com a Caixa. Vai ter uma taxa de 800, 900 reais, que é o produto de relacionamento. Tem gente que reclama muito, que é venda casada. Gente, tá financiando, paga isso aqui, não vai ter o que fazer, vai bater o pé, a Caixa não vai liberar o dinheiro também. Paga esse produto. Ele aqui, normalmente eu sugiro um seguro de vida, né? Tu vai pagar uma vez, tu vai ter o seguro ali por um ano, que é o produto de relacionamento que é pago quando tu for assinar o contrato ali de financiamento ou na entrevista, tá? Então aqui, mais ou menos meados de outubro. No mês seguinte, então mais ou menos aqui meados de novembro, eu vou começar a pagar os juros de obra, tá? Daí ele entra ali daquela forma, começa mais baixo e vai subindo, tá? Então aqui, assinei já com a construtora, paguei ato, paguei documentação, assinei com a Caixa, paguei produto de relacionamento, comecei a pagar juros de obra. E já entrei no parcelamento aqui de 48 vezes fixos de 878 com a construtora. Lembra dos 3 reforços? Ó, em dezembro já vai ter 3 mil para pagar. Isso aqui, eu não precisaria colocar os 3 mil, eu não precisaria colocar os reforços se eu ficasse na regra do parcelamento abaixo dos 18%, tá? Eu fiquei, eu só coloquei para dar o exemplo. Ou, por exemplo, eu não preciso dar esse reforço em dezembro de 25, eu posso começar lá em dezembro de 26. A gente coloca exatamente porque ali entra o 13º e as pessoas utilizam, tá? Então, nesse exemplo eu dei aqui em 25 este reforço. E aí eu comecei a pagar essas parcelas de 878, agora a gente entrou aqui em janeiro de 26, eu estou com juros de obra, né, que ele já começou, mais as parcelas. Matei documentação, paguei o primeiro reforço, e aqui eu vou seguir com juros de obra mais parcelamento. Como a gente está prevendo obra em 36 meses, então agosto de 28 eu prevejo que terminem os juros de obra. O parcelamento eu ainda vou ter ali mais 12 meses, né, porque eu fiz em 48 vezes, então eu tenho mais 12 meses de parcelamento. Por isso que normalmente sugiro que faça parcelamento em 36, tá? Terminei juros de obra, entrei início das prestações de financiamento, que é 1.050. Fase, repito, isso aqui é bem importante, de amortização. Eu estou devendo os 180 que eu captei de financiamento. O que eu paguei de juros de obra não diminui os 180 mil que eu financiei. Também não sobe o valor do valor financiado e não sobe o valor da prestação, tá? Fica congelado. Certo? Então agora aqui, a partir de agosto, continuo pagando mais 11 ou 12 parcelas, vão ter aqui de 878, elas continuam fixas, e eu começo a pagar os 1.050 da prestação do financiamento com a Caixa. Bom, para finalizar, pessoal, eu acho que agora todos aqui têm um entendimento muito, muito melhor sobre comprar imóvel na planta, nenhum empreendimento associativo, com parcelamento com a construtora, com financiamento bancário, com o uso do FGTS, com reforços, né? Sabe da documentação, sabe quanto deve custar os juros de obra, quando a gente paga cada uma das situações, relação prestação-aluguel, a diferença de comprar agora ou comprar pronto. Então eu acho que é um vídeo muito, muito importante, tá? Vale muito a pena. A única questão aqui agora é que existe a questão individual, né? A gente tem que ver individualmente cada situação do cliente. Então, se tu vai financiar pelo Minha Casa Minha Vida, se tu vai ficar pelo SBPE, se tu tem FGTS ou se tu não tem, se tu quer colocar um pouquinho mais de ato ou tu quer realmente pagar o ato mínimo. Então, para ser mais específico do que esse vídeo, que deu mais de 40 minutos, somente eu tratando individualmente com cada um de vocês. Vocês aqui já têm meu número, isso aqui é um vídeo que eu só compartilho com pessoas que já me chamaram, que eu estou em contato no WhatsApp, mas de qualquer forma eu deixo meu número aqui, ó, se compartilhar com alguém, né? Meu número é 99 780 8179, tá? Se quiser uma análise específica aqui do empreendimento, e o que é muito importante, esse vídeo vai valer, mesmo que tu não compre no Milão, a grande maioria, gente, eu atendo 100 pessoas para vender 1 ou 2 apartamentos. Isso aqui é estatístico, tá? Eu ainda tenho um retorno um pouco maior, normalmente eu tenho de 5 a 6%, então tu imagina, 100 pessoas que eu falo, eu vou vender 5 ou 6, não faz mal se tu não comprar no Milão, não faz mal se tu não comprar de mim, aproveita esse vídeo aqui, que ele é excelente a nível de conteúdo. Beleza? Bem longo o vídeo, um pouco cansativo, bastante número, mas é uma aula, vale a pena salvar aí.